E pessoal, eu queria iniciar falando um pouquinho sobre o mercado da consultoria. Pessoal, nos últimos tempos, nos últimos tempos, nós temos percebido uma inclinação muito forte dos negócios em buscarem soluções para a diminuição dos seus custos e para o aumento das suas receitas. Ah, professor, mas isso acontece sempre. Mais ou menos, tá, pessoal? O mercado ele é muito cíclico, tá? O mercado é muito cíclico. Se você voltar lá para o início dos anos 2000, quem aí estava no mercado nesse tempo, vocês vão lembrar que havia um preconceito gigantesco com o termo consultoria. Se você chegasse para um empresário para vender um serviço de consultoria, ele já dava um pulo, ele já se armava muito, porque existia uma resistência grande, que consultoria era algum tipo de falcatrua, era algum tipo de enrolada, existia essa resistência, tá? Só que o mercado é cíclico. Então, esse mercado que antes estava bem fechado para as consultorias, de repente a consultoria voltou a subir. Ali no final de 2019, 2020 principalmente, talvez até por conta da pandemia, as empresas desesperadas por soluções, né? Por diminuição de custo, por melhorar a gestão dos seus recursos, por melhorar suas receitas, por aumentar sua lucratividade, eh, a consultoria teve um novo boom. E no âmbito tributário, pessoal, as soluções do ponto de vista tributário, sejam elas embaladas como consultoria ou não, sempre estiveram muito em alta. Quem está trabalhando com consultoria tributária sabe do que eu estou falando. Sabe que se você pensa em recuperação de créditos tributários, a recuperação já esteve muito forte, continua forte. Se você pensar sobre planejamento tributário, sempre foi forte. Se você pensar em auditoria digital, continua forte. Então, independente da embalagem que se dava, a consultoria, ela se permaneceu, principalmente do ponto de vista tributário, permaneceu fortalecida. Outras consultorias empresariais é que vivem grandes oscilações. E agora, nós estamos vivenciando um momento extremamente promissor para as consultorias tributárias. Só que, só que, muita gente confundia assessoria com consultoria. Muita gente hoje afirma que faz consultoria tributária, quando na verdade o que faz são serviços de assessoria muito mais voltados para a execução. Pois bem, pessoal, vamos lá, consultoria tributária. O que é isso? A consultoria tributária é um trabalho desenvolvido pelo consultor tributário. E essa figura, consultor tributário, né, ou consultor tributário, nada mais é do que o tributarista, é aquele profissional especialista na área tributária. Esse tributarista ele pode ter múltiplas formações. Ele pode ser contador, ele pode ser advogado, ele pode ser economista, ele pode ser administrador, ele pode ser analista de sistemas. O tributarista é o profissional que é especialista em tributos. O tributarista é o profissional que é especialista em tributos. E o consultor tributário, ele, para poder implementar suas soluções, implementar o seu conhecimento para gerar resultado para as empresas, ele precisa ser tributarista. O consultor tributário necessita ser tributarista para que ele possa desenvolver os trabalhos de consultoria. E como que se desenvolve esse trabalho de consultoria? Primeiro, esse tributarista, o consultor tributário, ele precisa ter a capacidade de identificar os problemas. Identificar os problemas. Basicamente, o consultor ele vai ter que identificar o problema, fechar o negócio, e implementar as soluções. Basicamente é isso. O consultor tributário, ele identifica os problemas, fecha negócios e implementa as soluções. Isso pode parecer, num primeiro momento, pessoal, uma tarefa fácil, mas não é, tá? Primeiro, identificar o problema requer uma capacidade técnica para que, de posse das informações da empresa, você consiga diagnosticar o que é que pode estar trazendo para ela
um aumento da carga tributária desproporcional àquilo que deveria ser o correto e também aquilo que pode estar gerando algum tipo de risco fiscal à atividade empresarial. Então, por exemplo, imagine que eu quero contratar você para poder prestar um serviço de consultoria tributária para minha empresa. E aí eu forneço para você 12 arquivos de SPED fiscal, 12 arquivos de SPED contribuições, um arquivo de ECD e um arquivo de ECF, e digo assim: pronto. E aí, quais são as soluções que você tem para mim? Me respondam aí quem é que se sente apto a, com base nos arquivos do SPED, a pegar as informações do SPED, identificar os problemas, identificar se a empresa está no regime tributário adequado, identificar se a empresa tem um cadastro de produtos feito corretamente, identificar se a empresa não está pagando tributos indevidamente, pagando os tributos a maior, identificar se a empresa não tem ali algum potencial crédito tributário a recuperar, seja na esfera administrativa ou judicial, identificar se não existe ali a necessidade de um redesenho dos processos empresariais, processos internos, identificar se existem oportunidades de melhoria nos seus controles internos, identificar se existem riscos de autuações fiscais. Quem que consegue fazer isso? Pessoal, imaginem que o cliente, ele pode estar chegando para você e a partir desse seu conhecimento, você fechar com ele um honorário de 30, 40, 50 mil reais. Eu sei que quando eu falo isso, né? Se você é alguém que está começando, e eu falo que você vai fechar um contrato de 30, 40, 50 mil reais, você pode olhar para isso e dizer, professor, isso está muito distante da minha realidade. Você pode olhar e dizer, não, professor, olha, aqui na minha cidade as empresas são pequenas, isso está muito distante da minha realidade. Pessoal, não está. Não está. Quem está falando isso para vocês é alguém que cresceu nesse mercado da área tributária, pessoal. Eu não tinha nenhum parente contador, eu não tinha nenhum parente advogado, eu não tinha ninguém me direcionando, ninguém, nada, absolutamente nada. Porque às vezes, hoje em dia, a pessoa chega e diz assim, ah, professor, mas você fala isso porque você consegue fechar. Sim, mas eu não estou falando pelo que eu consigo fechar hoje, não. Eu estou falando pelo que eu conseguia fazer há 15 anos atrás, sem nunca ter desenvolvido um trabalho de consultoria. Sem nunca ter feito uma auditoria de SPED, sem nunca ter feito uma recuperação de créditos, e só com a cara e a coragem, eu ia lá, fechava um serviço, tentava, aprendia durante o processo e conseguia fechar bons contratos. Por quê? Porque a gente leva, pessoal, alguns pensamentos, algumas crenças que nós temos para os nossos negócios. A gente, por acreditar que 50 mil reais é muito caro, a gente acha que o cliente não vai pagar 50 mil reais de honorários para a gente. Porém, a cabeça do empresário não funciona assim. A cabeça do empresário ela está muito conectada ao quanto a tua solução gera para ele. Seja do ponto de vista da diminuição da quantidade de tributos que ele paga, seja do ponto de vista da diminuição do risco dele ser multado. A gente precisa, pessoal, desenvolver essa capacidade de identificar os problemas. Você também tem que ter a capacidade de fechar negócios, tá? Fechar negócio. Identifiquei problema. Tem gente que consegue até identificar os problemas. Aí eu quero fazer uma segunda pergunta para vocês. Quem aqui se sente hábil, se sente preparado para fechar negócios? Para fechar negócio? Para sentar na mesa com o empresário, dizer assim, olha, esse serviço de consultoria tributária custa 60 mil reais e ele vai te trazer essas soluções, isso aqui é o que eu vou te entregar, é essa economia que você vai gerar, o meu serviço começa aqui, termina aqui, você vai me pagar esse valor em 1 mais 5 de 10 mil reais. Quem se sente apto para isso? Por que eu gosto de perguntar isso, né? Porque a gente não foi treinado para fazer isso, pessoal. A gente não foi treinado para isso. Você não aprendeu a vender na faculdade, você não aprendeu a fazer uma negociação com alguém mais experiente na faculdade, você não aprendeu a precificar completamente o seu serviço na faculdade, você não aprendeu a desenvolver um projeto, fazer a gestão de um projeto com começo, meio e fim, você não aprendeu a fazer um bom marketing pessoal, um bom marketing profissional. Então você foi crescendo profissionalmente
com todos os seus desafios, com todos os seus méritos, do seu esforço, da sua dedicação, mas foi muito mais por tentativa e erro do que por preparo, não é verdade? Comigo também foi assim. Eu fui crescendo e aprendendo muito mais por tentativa e erro, fechava um serviço, cobrava um valor, quando eu ia executar eu percebia que aquele valor não era o suficiente, tinha prejuízo, tinha que botar do meu bolso, às vezes tinha muita dificuldade, tinha que trabalhar triplicado para poder conseguir entregar um serviço. Então, são desafios que a gente vai adquirindo conhecimento, às vezes, por tentativa e erro. Agora pense, você conseguiu identificar o problema, você conseguiu fechar o negócio. Quem conseguiria implementar as soluções? Vamos imaginar que você conseguiu identificar que a empresa tem lá R$ 300.000 de PIS e COFINS monofásicos pagos indevidamente. Quem se sente apto aí a fazer a PERDCOMP, a fazer uma retificação de FD contribuições, a fazer a apresentação do crédito tributário, a acompanhar esse trâmite, a preparar um dossiê prático e poder ir lá e fechar tudo isso com o cliente? Pessoal, isso tudo que eu estou trazendo de provocações a vocês tem um porquê, tá? É porque, como eu disse, muitas vezes, o profissional coloca a culpa no mercado, o profissional coloca a culpa no cliente, o profissional coloca a culpa naquelas crenças que ele tem de que o cliente não vai pagar, de que o cliente não valoriza o seu trabalho, de que o cliente não valoriza o seu serviço, onde, na verdade, pessoal, o que está faltando é método, é processo. O que está faltando é você ter o direcionamento objetivo. É você ter o produto na prateleira. O produto na prateleira. Se o cliente chegar para você hoje, você tem que ter o produto na prateleira. E é interessante você identificar que esses produtos, eles precisam ser sempre com duas óticas: reduzir a carga tributária e mitigar risco fiscal. O teu produto de consultoria tributária, independente de qual seja a embalagem que você vai dar a ele, o teu produto tem que ter um desses dois propósitos: reduzir a carga tributária da empresa ou mitigar risco fiscal, diminuir o risco da autuação fiscal.